E quando ela primeiro vai para a vida agora sem a fobia, experimenta como que é a vida agora sem a fobia, e aí o inconsciente vê o tanto de benefícios que é não ter aquela fobia, só tem reforço positivo o tempo todo. A vida inteira, daqui para frente, vai reforçar todos os contextos, tanto momentos felizes quanto momentos desafiadores, alguém que falece, todos esses momentos vão servir para fortalecer esse padrão. Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Eu sou a Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. E no podcast de hoje nós vamos tirar algumas dúvidas de tempo. Quanto tempo leva para acabar com uma fobia? Essa é uma ótima dúvida, porque, na verdade, é a principal objeção que a maioria das pessoas vão ter. Antes de responder quanto tempo leva para acabar com a fobia, primeiro a gente tem que pensar quanto tempo leva para criar uma fobia. Sim, é verdade. Porque eu já falei muito aqui que a gente entende como acabar com a fobia quando a gente entende muito bem como criar qualquer padrão na mente, na verdade. Se você entende muito bem como aquela coisa foi construída, como aquele padrão foi construído na sua mente, então desconstruir fica muito, muito, muito mais fácil. Igual aquela metáfora que eu contei aquele dia. Você está ali tentando derrubar uma parede, quebrando tijolinho por tijolinho, bate um, derruba outro. Aí chega alguém e fala, não, bate bem aqui, bem forte que a parede cai. Aí você vai lá, pum, aí desmonta. Ou então você está tentando... aquela lá que também está tentando encaixar uma coisa lá, aqueles brinquedinhos de Lego ou de... Já viu aqueles quebra-cabeça que... Você gira um prego e vira um negócio e nunca consegue. Só que a pessoa que sabe vai lá e rapidinho. Parece que faz mágica, né? Geralmente a pessoa que construiu esse brinquedo, que construiu a parede lá, ela entende a estrutura. Por exemplo, a pessoa que construiu a parede sabe onde está o pilar principal, que se derrubar aquele pilar, a parede vai ao chão rapidinho. Sim. E você não precisa lá quebrar um por um tijolinho. Na fobia... E não só na fobia, em qualquer padrão na nossa mente, quando a gente entende, dá esse zoom na mente ali e vai estudar os padrões e as estruturas, caramba, aí você vê, caramba, então, já que é isso aqui que está ligado com isso aqui, esse pensamento que está ligado com essa emoção que é intensificada por esse padrão, e aí gera aquele padrão de explosão de emoção na hora da fobia. Aí quando você começa a ligar esses pontos e principalmente ver, então se eu apertar esse botãozinho aqui na minha mente, quer dizer que vai parar com a minha fobia. Por exemplo, quanto tempo leva para criar uma fobia? Antes de eu responder, quanto tempo leva para descriar, para acabar. Eu tendo a falar dos exemplos, os exemplos mais clássicos, eu estou tentando pegar um não tão clássico. Porque um que eu cito muito é, por exemplo, o acidente de carro. A pessoa sofre um acidente de carro, aí ou não consegue mais dirigir, ou não consegue andar nem mais como passageiro, ou anda como passageiro, mas é um sofrimento, está o tempo todo alerta, suando, tremendo. Com medo, né? Com medo. Escuta uma buzina, já toma um susto. Não, chega logo, pelo amor de Deus. E o acidente, digamos assim, o acidente foi o que formou a fobia. A pessoa, às vezes, um acidente durou poucos segundos. Né? Geralmente, alguém que passa por um acidente fala isso. Né? Foi fração de segundos. Foi um piscar de olhos e aconteceu, eu vi, geralmente as pessoas falam assim, quando eu vi, eu já estava sentado na beira do asfalto e chorando. Então, assim, é muito rápido. Né? Por mais que, foi... Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e ficou presa nas ferragens, até que o bombeiro veio e resgatou... Mas tudo isso, sei lá, levou o quê? 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Não foi, por exemplo, assim, 1 mês. Não, eu sofri acidente de carro 1 mês seguido, durante 1 mês inteiro, todo dia sofrendo um acidente, repetidas vezes. Aí sim, isso gerou uma fobia. Não. Geralmente é um único evento impactante que ocorre em poucos minutos, às vezes em segundos são suficientes,
para criar uma fobia. Quando é fobia, por exemplo, vamos dizer, de inseto, né? Sei lá, vamos colocar aqui uma lagartixa, que acho que a gente tem usado bastante esse. Porque, assim, eu acho que o acidente, a pessoa consegue visualizar, né? Teve aquele impacto, porque teve o acidente, é mais tranquilo da gente conseguir visualizar. Agora, por exemplo, quando é uma fobia de inseto, às vezes você não teve esse impacto assim tão claramente quanto o acidente, né, traz pra gente. Quanto tempo demora, por exemplo, nesse caso, né? Sim, e dentro de insetos, por exemplo, tem vamos dividir aqui em duas categorias. Tem aqueles que têm veneno, né? Então realmente são perigosos, tipo aranha, um escorpião. Tem muita gente que tem fobia de aranha, né? Aí algumas são venenosas e outras não. Aí a pessoa vai falar, eu não quero saber qual que é qual não, eu quero é correr. Vou testar quem que tem veneno e quem que não tem. E tem alguns bichos que não oferecem perigo nenhum, igual a lagartixa, né? Ela ainda limpa a casa, come umas aranhas ali. Já ouvi falar que lagartixa come até escorpião, então não é muito ruim não ter umas lagartixas dentro de casa. Ou seja, oferece risco praticamente zero. Mas se a pessoa tiver fobia, ela vai fugir como se fosse uma cobra. Vai fugir, gritar, dar um pulo, vai ter aquela reação que parece que ela viu uma cobra nage ali pronto para dar um bote. E quando você vai ver, é uma lagartixa. E quem não tem fobia, ai meu Deus do céu, é só uma lagartixinha, meu Deus. Tem pessoas que conseguem até pegar com a mão, sei lá. Sim. E aí, para quem tem fobia de alguma coisa que, sei lá, por exemplo, uma aranha, né, que pode ser venenosa e perigosa de verdade, a pessoa tende a justificar um pouco, né? Não, porque é perigoso mesmo. Mas uma coisa é igual você ver uma aranha e reagir com cautela, cuidado e tal, sei lá, chamar alguém ou tentar manejar, ou falar assim, fica de olho aí na aranha para ela não sumir, não sumir, entrar em qualquer lugar e vamos dar um jeito de tirar ela daqui. Isso é uma reação de cautela, uma reação de cuidado. Agora, outra coisa é uma reação de pânico absurdo, a pessoa sai correndo, tropeçar, se machucar. Atropelando todo mundo. E às vezes é aquela aranhinha que de boxe de banheiro, aquelas bem pequenininhas. Ou então aquelas que ficam sobre a água, assim, né? Elas são bem... Então, assim, fica nítido, principalmente para a pessoa, quando é uma reação de cautela e cuidado, igual ela vê outras pessoas reagindo, e a reação dela é totalmente diferente. É um pânico incontrolável, absurdo. E quando a pessoa tem fobia, aí ela não aguenta ver nem foto. Se aparece num filme, ela já começa a passar mal. Se ela vê uma foto daquele bicho, do nada aparece no celular, a pessoa taca o celular no chão. Então, e como que acontece, né? Porque aí vai variar. Tem pessoas que vão ter muito claro esse dia que, caramba, depois desse dia... Eu peguei o medo, né? Tive a fobia e tudo. Passei a ter fobia de lagartixa. Foi um dia que eu estava dormindo e uma lagartixa caiu em cima de mim e eu sentia aquele... Só estava tudo escuro e... O que acontece? Por mais que seja um bicho inofensivo, de alguma forma o inconsciente amplificou aquilo 100 vezes mais, 1000 vezes mais. A pessoa teve uma sensação de um susto, por exemplo, e no susto ela estava, por exemplo, de noite e nem sabia o que era ali. Meu Deus, o que é isso? O que caiu aqui? Aquele susto, aquelas reações que ela teve de medo ali, de alguma forma o inconsciente dela amplificou, tornou aquilo muito maior do que era. E aí tem um processo do nosso cérebro que é especialista em fazer isso. Então, por coincidência, uma série de coincidências foram acontecendo e algumas partes do nosso cérebro que, por exemplo, são especializadas em amplificar coisas. Essa parte participou ali do processo e amplificou aquilo e transformou numa coisa gigantesca. Porque, de qualquer forma, foi um impacto, né? Assim, um impacto emocional que a pessoa teve. Sim. Não com tanta clareza igual do acidente, mas... Às vezes até pior do que o acidente. Porque o acidente a gente consegue racionalizar. Não, um acidente realmente, a pessoa pode até morrer e tudo, pode ficar machucada, então é justificável, né? E na lagartixa, não, a pessoa está só de frescura, não sei o quê. E não, às vezes a pessoa que tem fobia de lagartixa ou de barata
vamos comparar, né? Vamos ver quem... Já viu aquelas conversas assim para ver quem tem o caso pior? Uhum. Tipo, a disputa de... Quem tem a pior fobia. Às vezes a pessoa está sentada na mesa e fala, não, mas meu problema é muito pior que o seu. Uhum. Ah, não, mas isso aí... Às vezes a pessoa tem uma fobia de lagartixa, que é numa escala de 0 a 10, está lá batendo no grau 10 da fobia. E uma pessoa que tem fobia de carro, mas é uma fobia grau 7, por exemplo. Ela, eu consigo andar, mas fico o tempo todo tensa. Uhum. Então, o que vai determinar não é o fato. Tem muitas coisas que eu discuto com as pessoas, ensino a pessoa se conectar com a realidade e ver a realidade dos fatos, né? Isso vai ser muito saudável para outras coisas. Para a fobia, não funciona desse jeito. E investigar a realidade do que aconteceu vai ajudar muito pouco. Muito, muito pouco mesmo. A gente tem que investigar a realidade que o cérebro criou dentro da cabeça dela. É essa realidade que a gente está interessado. Entendi. E não a realidade do lado de fora, se era uma coisa realmente perigosa ou não, tanto faz. O que importa é como o cérebro interpretou aquilo e guardou aquilo como uma informação. Não, isso aqui é muito perigoso. Ou não, isso aqui não é perigoso. Isso é o que importa. Então, a fobia ela vai acontecer, como você falou, sobre forte impacto emocional, uma situação ali muito pequena, muito rápido, de segundos, cria um forte impacto emocional. Esse forte impacto emocional é guardado na mente da pessoa e pronto. Todas as vezes ela vai resgatar esse forte impacto emocional e as emoções vão explodir. Ou por repetição. É a segunda... vou dizer, a segunda grande forma de você criar padrões. Aí não estou nem chamando de fobia. A fobia é um padrão. São as duas principais formas de você criar padrões. Ou sobre forte impacto emocional, ou repetição. É igual todos os grandes atletas sabem disso, né? Repetir até chegar a um nível... O Oscar mesmo tá aí, né? Como exemplo. Monsanto. É até uma injustiça, né? Chamar o Oscar de Monsanto, né? Tinha que chamar de mão treinada, porque tanto que treinou 1.000 horas de treino, 10.000 horas de treino, aí vai lá o repórter, o narrador do jogo, chama de mão santa. Ô dó, mão santa. Se soubesse tanto de treino que tem naquela mão ali. Sim, ele mesmo sempre fala, né, nas entrevistas, assim, o tanto que ele treinou, né, o tanto que ele persistiu, né? Sim. E eu adoro essas coisas de esporte, essas metáforas de esporte, explica muita coisa pra gente. Beleza. A grande pergunta é, se uma fobia pode ser criada tão rápido, assim, às vezes em segundos, literalmente em segundos, por que ela não pode ser desfeita em segundos ou minutos, quem sabe? Porque a gente não está falando mais do que aconteceu na realidade, a gente está falando do que aconteceu no cérebro. Vê que a pessoa teve uma experiência com a lagartixa e isso gerou uma fobia de lagartixa. A gente não está mais conversando sobre o que aconteceu na realidade, se foi uma experiência perigosa ou não. Por exemplo, a do carro foi perigosa, da lagartixa, nem tanto. Nem tanto, não. Infinitamente menos perigoso. Então, a gente vê que a conexão não está na realidade aqui do lado de fora. Está na realidade aqui do lado de dentro. Então, se o que importa é o que está do lado de dentro, a gente não está falando de... foi essa situação que criou a fobia. Foi o acidente do carro que criou a fobia. Foi a situação com a lagartixa que criou a fobia. Não. Foi a realidade que aconteceu dentro da minha cabeça que criou a fobia. Então, vamos chamar... Ao invés de a gente chamar de fobia, vamos chamar de capacidade do cérebro de criar padrões em segundos. Beleza. Seu cérebro criou uma fobia de lagartixa em segundos. Vamos chamar isso de... meu cérebro tem a capacidade de criar padrões em segundos. Ele criou um padrão aqui que eu detesto, que é essa fobia aqui, mas ainda assim não deixa de ser uma capacidade. Já que meu cérebro tem a capacidade de criar padrões em segundos, em minutos, ele também tem a capacidade de reverter esses padrões, de criar novos padrões. Beleza, agora eu quero um novo padrão. Qual? Diante de uma lagartixa eu quero me sentir tranquila e segura. Pronto. É esse o padrão que você quer? Então vamos criar ele. Eu quero voltar a dirigir. Beleza, vamos usar essa mesma capacidade. Olha que... Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, caramba, isso é muito elegante da pessoa que está conduzindo o método ali. Eu vendo, assistindo, né?
a pessoa está usando as mesmas ferramentas que criaram a fobia para gerar a solução. Uhum. Ele pegou o mesmo processo de funcionamento do cérebro. Está vendo esse processo? Ele criou uma fobia. Beleza. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um processo poderoso. Beleza, vou usar a mesma ferramenta para ir lá e resolver a fobia. E criar um novo padrão. Isso é muito bom porque, assim, algumas vezes as pessoas podem achar que isso é de uma forma muito invasiva, né? Assim, tá, sei lá, invade minha privacidade, invade minha, sei lá, às vezes, que como existem N tipos de fobia, pode pensar assim, isso daqui vai invadir algo que eu estou guardando, Sim. né? É um segredo meu, não sei, eu tenho vergonha de contar porque é uma coisa que me deixa constrangido. E aí, dessa forma, a gente consegue compreender, né, que não precisa ir lá a fundo, né? Sim. É igual a gente estava discutindo ontem, né, que aquelas casos que a pessoa não sabe nem qual que é a fobia dela. Sim, exatamente. É tipo, eu sei que eu sinto uma coisa aqui, mas você tem fobia de quê? Eu nem sei. Eu sei que do nada me vem umas sensações, eu começo a chorar, entro em desespero. Aí teve uma pessoa que eu falei, isso é um padrão fóbico. Aí a pessoa, mas é fobia de quê? Aí eu falei, não sei. A pessoa também não sei. Porque antes eu não sei dizer do que eu tô com medo. Eu sei que eu tô com medo. Eu não sei dizer porque eu tô chorando do nada, desesperado aqui, como se eu estivesse na beira de um precipício aqui, pronto para alguém me jogar. E, na verdade, estou sentado no sofá da minha casa e estou aqui chorando, sem saber por quê. Aí a pessoa, tem gente que fala, caramba, tudo que você fala bate. É uma emoção forte, uma explosão de emoção, mas eu não consigo identificar o porquê. Por exemplo, a pessoa não sabe nem do que ela tem fobia, nem se é uma fobia. Aí eu falo, não, se o seu padrão é fóbico, ainda, padrão fóbico é o quê? Do nada, uma explosão emocional, às vezes por causa de alguma coisa, a pessoa fala, mas eu não sei qual coisa. Sim, mas alguma coisa, talvez você não está consciente, mas alguma coisa no ambiente, na sua casa, na televisão, na sua própria memória, às vezes seu inconsciente resgata uma memória e essa memória, olha que louco, o objeto da fobia pode estar, inclusive, no inconsciente, em algum lugar do cérebro. A coisa não surgiu aqui igual surge uma barata, igual surge uma lagartixa. Pode surgir na cabeça da pessoa alguma coisa e que dispara o padrão fóbico. Algum sentimento, alguma reação. Isso, nossa, algum sentimento, alguma memória, algum problema mal resolvido. E aí a pessoa está procurando do lado de fora. Quando eu falo que é uma fobia, eu falo, você está com um padrão fóbico. Aí a pessoa olha para o lado de fora e fala, mas não tem nada aqui me ameaçando. Não tem nada aqui que eu tenha medo. Às vezes a fobia está lá dentro. Inclusive, a coisa da fobia. Tipo assim, é uma coisinha que fica escondida igual uma barata no celular inconsciente. Aí vem, aparece, te dá um susto e se esconde de novo. Aí a pessoa, meu Deus, do nada vem uns rompantes aqui. Antes eu começo a chorar. Meu Deus, me ajuda a resolver isso. Eu quero parar de chorar do nada. E às vezes é isso. Então, outras situações que a pessoa fica desconcertada. Não sabe nem dar o nome porque ela está sentindo. Anderson, eu sei que eu estou sentindo uma sensação horrorosa, desagradável. Não sei nem dar nome. Ou eu estou com um padrão fóbico, mas não sei nem do que. É bem louco, né? É bem louco isso. E o mais louco é que a gente tem estratégia para resolver isso. E está dentro da nossa própria mente. Eu costumo dizer para as pessoas, eu não vou abrir sua cabeça e colocar nada lá dentro, não. A gente vai utilizar os recursos que já estão lá. Isso também deixa muitas pessoas céticas, né? Porque a pessoa fala, não, mas eu já tentei sozinho resolver isso aqui. Eu falo assim, você já tentou sozinho, mas sem método, sem técnica. Porque o nosso cérebro não vem com manual de instruções, né? Ou se viesse. Se viesse, não, às vezes até vindo, porque a gente compra uma televisão e não lê o manual, né? É verdade. Quem já leu o manual do seu carro aí? Ninguém, né? O manual é enorme. Não. Tem um monte de coisa lá no manual. Tipo, se acendeu a luzinha, se você falar no manual, tá escrito. Por que aquela luzinha tá acesa, mas ninguém lê. E o nosso cérebro, pior, não vem com o manual. Com esse manual. O manual de instruções. Então, o método, ele é muito semelhante a isso, a um manual de instruções. Por exemplo, o manual do carro lá. Você não vai tirar nada de dentro do manual e pôr no carro para fazer ele funcionar. Você lê o manual e fala assim, não, aperta a embreagem, por exemplo, carro automático, você tem que pisar no freio, a marcha tem que estar no D, e aí você gira
e aí o carro pega. Aí você, beleza. Você não tirou nada de dentro do manual para fazer o carro funcionar e botar e fazer uma mágica. Não, você tirou instruções de como usar o carro. A primeira vez que eu tive um carro automático, direto eu esquecia que o carro não pegava se não apertasse no freio. Se não apertasse no freio. Aí eu tava lá, aí eu, caramba, será que estragou o carro? De novinho o carro já estragou, não é possível. Aí eu, não, velho, tem que pisar no freio. O problema tava entre o volante e o banco. Não leu o manual avistado. É exatamente isso. As pessoas falam assim, Anderson, nossa, você fez um milagre. Eu falei, não, quem fez o milagre foi você e o seu subconsciente. As ferramentas estão lá, os recursos, principalmente. Os recursos para acabar com a fobia estão no subconsciente. Entendi. O poder da técnica não está no papel que está lá escrito o roteiro. O poder da técnica está lá no subconsciente. O roteiro é só para você ter acesso a isso. Ele te guia a você acessar esse poder porque esse mesmo poder que eu estou chamando de poder, de recurso, foi isso que criou a fobia para começo de conversa. Então, se a nossa mente tem a capacidade de criar uma fobia, ela também pode descriar uma fobia. Sim. Eu dei vários exemplos aqui, exemplos assim, né? Acidente e tal, mas, por exemplo, aquelas situações que a pessoa supera um problema que ela vinha carregando há anos, assim. Eu lembrei daquela história que eu estava te contando ontem, da mulher que ela fumava, a vida inteira fumava, e assim, a filha dela estava grávida, e aí, assim, ela, e tal, meu neto ou neta, eu não lembro bem, mas assim, meu netinho vai vir e tal, não sei o que lá. E antes disso, a filha dela já tinha brigado com ela várias vezes, já tinha tido discussões, conversas, brigas para a mãe parar de fumar, porque ela já estava com câncer de pulmão. Assim, ela tinha que parar de qualquer jeito, porque os dias delas estavam contados por causa do cigarro. E assim, a filha dela já tinha tentado de tudo, briga, conversa, diálogo, pegar no pé, encher o saco dela, brigar, de ficar sem se falar. Nada disso resolveu, ela continuava fumando do mesmo jeito. Um belo dia, eles estavam numa mesa, café da manhã, aí falando sobre a gravidez e tal, aí a filha, caramba, mãe, e de pensar que você pode chegar a não conhecer seu neto, ou do seu neto não conhecer a avó por causa do cigarro. Pronto. Nesse dia, forte impacto. Nesse dia gerou um forte impacto emocional e essa mulher nunca mais fumou. Nunca mais fumou. Então, por exemplo, o vício e a fobia, elas têm algo semelhante aí, né? Tem. Sim. Teve um parente meu também que já tinha tentado parar de fumar várias vezes. Todo mundo conhece uma história parecida com essa. A pessoa já tinha tentado de tudo para parar de fumar e nada. Aí um dia ele chegou bêbado em casa, pegou uma carteira de cigarro assim, nunca mais eu fumo esse negócio. Jogou no chão e pisou e nunca mais fumou. Caramba! Nunca mais fumou. Mas aí, por exemplo, nesse caso não foi um forte impacto? Ou foi? Talvez tenha sido, para ele, né? Não sei o que ele viu na rua antes de chegar em casa. Não sei, alguma coisa aconteceu. E alguém tenta imitar e fazer igualzinho, que segura uma semana, depois está fumando de novo. É verdade. Então... E existem pessoas até que passam anos, né? Tipo assim, eu conheço pessoas que passaram anos, sei lá, 5 anos, 6 anos, 7 anos sem fumar. E do nada a pessoa vai lá e volta a fumar. E tem uma recaída. E às vezes a gente até fala, não, isso é falta de vergonha na cara. Porque, poxa, a pessoa fica 10 anos sem fumar e agora volta e tal. Geralmente, qualquer dia eu posso falar sobre isso. Por que a pessoa volta a fumar depois de, sei lá, 5, 10 anos sem fumar? Esse padrão é semelhante ao padrão da fobia. Sim, tem umas conexões. A pessoa, por exemplo, conseguiu criar uma estratégia para parar de fumar ou usar drogas, qualquer tipo de coisa, álcool. Beleza. Geralmente, pessoas que têm vício, geralmente não, vou dizer quase que 100%. Sempre. O vício é uma fuga, é uma narcotização. A pessoa por exemplo, a pessoa pode se narcotizar. Esse termo narcotização, a pessoa está usando alguma coisa para fugir de alguma outra coisa. Eu tenho uma vida aqui, uma parte da minha vida que me incomoda muito,
Como eu não sei lidar com isso, eu fujo para o álcool, para as drogas, para o cigarro, para jogo de videogame. A pessoa passa madrugada jogando videogame na internet. Então, narcotização não é só com narcóticos que eu estou querendo dizer, não. Às vezes, a narcotização vem de hábitos, às vezes até entre aspas, saudáveis. Por exemplo, a pessoa se narcotiza fazendo exercício físico. A pessoa, não, eu vou para academia, depois vou para não sei o que lá, vou para natação, aí faço triatlon e faço não sei o que, pedalo e passo o dia inteiro pedalando na rua e tal. Às vezes, isso que parece, nossa, fulano é muito saudável, né? Às vezes, muito fitness. Às vezes pode ser uma narcotização. A pessoa está fugindo da própria vida no esporte. Olha que louco, uma coisa extremamente saudável. Sim. Pelo menos tem algum benefício ali, né? Mas algum preço vai ser pago depois na vida. Sim. Então a gente pode se narcotizar, inclusive em coisas saudáveis. Leitura. Que tem de gente que foge da vida lendo. E o pretexto é o que? Não, estou estudando e tal. Esse livro aqui de autoajuda vai me... Né? Nada contra livros de autoajuda, né? Melhor ler um livro de autoajuda do que um de autodestruição. Então, se a pessoa está num padrão ali, a vida está uma merda, e a pessoa está mergulhada nos livros, ou investiga um pouco mais, pode ser só uma narcotização. A pessoa está se narcotizando nos livros, nos estudos, no trabalho. Trabalho, então, que tem de gente workaholic, que é viciado em trabalho e, na verdade, está fugindo da vida. Agora eu tocou nesse assunto, agora eu vou falar. O que tem de gente que se narcotiza, por exemplo, fazendo caridade? A pessoa está ajudando o próximo, está lá, sei lá, no trabalho da igreja ou no trabalho social, está lá alimentando as crianças e tal. Teve uma vez uma senhora que ela ficou impactada quando ela ouviu isso. Ela, nossa, muito bondosa, muito caridosa, fazia um trabalho social belíssimo, tá vendo? Era um trabalho social belíssimo, ajudava várias crianças. E aí, o terapeuta dela, e ela fazia terapia, né? Chegou um momento que o terapeuta dela falou assim, olha, eu tenho 2 crianças para você cuidar, elas estão passando necessidades, assim, não de fome e tudo, mas elas estão bem carentes emocionalmente. Eu vi que você faz um trabalho muito bonito. Tem como você atender essas 2 crianças? Como ela era muito grata ao terapeuta, né? Ela falou, não, claro, leva lá pra gente que a gente cuida. Aí ela falou, então busca lá nesse endereço aqui, ó. Aí quando colocou, era o endereço dela. Ele estava falando dos filhos dela. Meu Deus! Ou seja, ela fazia tanta caridade que esquecia de dentro da própria casa dela. Ele falou assim, ó, tem essas 2 crianças aqui que estão muito carentes, precisando de atenção e de cuidado. Caramba! Louco, olha, né? só, muito louco isso. Ela estava se narcotizando do ambiente familiar dela no trabalho social. E era um trabalho belíssimo, belíssimo, belíssimo. E a pessoa estava fugindo da vida nesse trabalho social. Nossa. Bem forte isso. Quando eu lembrei dessa, eu falei, não, pelo menos essa eu vou contar. Então, por isso que eu falo para as pessoas, por mais que seja aquela fobia que você nunca precisa enfrentar ela, a pessoa tem fobia de, igual eu falei aquele dia, tinha fobia daquela borboleta, é uma borboleta muito específica, aquela grandona, feia. Na verdade, nem era da borboleta, era do pozinho que a borboleta soltava, né? E igual eu mesmo, sei lá, deve ter uns 10, 15 anos que eu não vejo uma dessa. Ele também. Nossa, eu também. Então, assim, uma coisa que, sei lá, ele deve ter visto 2 vezes na vida, 3. Então deixa isso pra lá. Cara, não faz isso. Resolver. Não faz isso, não deixa pra lá. Não deixa áreas da sua vida que você sabe que estão mal resolvidas. Só porque você não precisa enfrentar isso direto, faz um mal danado deixar essas coisas mal resolvidas. É uma coleção. Daqui a pouco a pessoa percebe que ela tem uma coleção de pequenas coisas mal resolvidas. E pode agravar, né? Vai virando outras coisas. Sim, né? E gera um aprendizado. Qual é o aprendizado que o cérebro ganha? Pequenas coisas eu posso ir deixando mal resolvidas. E aí uma coleção de coisas mal resolvidas vai virando uma montanha, né? Quando você vê aquele lixo que você... não, amanhã eu tiro. Aí amanhã eu tiro. Quando você vê, a lixeira tá transbordando, assim. É verdade. Então, esses lixinhos que a gente... Lixinhos, né? Eu vou usar essa metáfora. A gente vai... Poeirinha, tá? Vamos chamar de poeira. Essa poeirinha que vai deixando na mente,
ela pode virar lama algum dia. Então, não, eu recomendo mesmo. Principalmente fobia. Não é bom deixar mal resolvido. Aham. Por exemplo, fobias tendem a virar síndrome do pânico. Aí a Olha pessoa aí. fala, não, mas era só a fobia da borboleta lá. Uhum. Aí daqui a pouco passa 2, 3, 5 anos, a pessoa tá começando a não sair mais de casa, com medo de ir pra rua. Então, é sério, é muito sério. É uma união de coisas, de Sim. atitudes, né? Por exemplo, aí voltando nos exemplos lá das pessoas que já... Do nada a pessoa supera um problema sem terapia, sem nada. Uhum. Você que me falou, por exemplo, a pessoa tem um diagnóstico... Sim, acontece muito assim da gente ver pessoas, vamos citar aqui, pessoas com diagnóstico de câncer terminal, né? Alguma Uhum. coisa assim. A pessoa às vezes dá uma reviravolta na vida dela, assim, ela sai de um extremo ao outro, né? Na vida, tipo assim, era uma pessoa completamente, vamos colocar aqui, uma pessoa completamente sedentária, não cuidava dela, não olhava para ela, era uma pessoa que, sei lá, cuidava dos outros, mas não olhava para ela. E quando tem esses diagnósticos, a gente vê muito, não são casos isolados. Eu, pelo menos, já vi muitos casos, existem filmes também com histórias assim, de pessoas que recebem um diagnóstico, acontece normalmente é diagnóstico. E aí ela saindo de um extremo ao outro, vira atleta, se alimenta bem, se cuida, corta o cabelo, cuida do corpo, de tudo, assim, alma, corpo e espírito, né? Então, Tem gente que chega a falar assim, não, a melhor coisa do mundo que me aconteceu foi essa doença. Exatamente. E aí, em alguns casos, as pessoas até... tipo assim, tem um diagnóstico, você vai viver, sei lá, 6 meses, e a pessoa vive ali muito mais, vive uma vida, assim, realmente transformadora. Saiu ali do fosso com uma doença e veio para cá, para a vida, com luz, com tudo. Sim, e tem pessoas que continuam com a doença, sei lá, uma doença que realmente não tem cura, mas a pessoa tem uma vida invejável de outros pontos de vista, porque a pessoa se transformou mesmo. Exatamente. E o que aconteceu? De fato, o que aconteceu? A pessoa, digamos, era sedentário, não fazia exercício, comia porcamente mal, enfim, tinha vida sedentária ao extremo, e do nada ela vai para o extremo oposto. O diagnóstico, literalmente, às vezes demorou o quê? A gente estava falando de tempo, né? Quanto tempo levou para a pessoa gerar essa mudança? Às vezes a consulta tem médico que atende a gente em 5 minutos, né? Dá até raiva. Você fala, beleza, não, como é que fala? Nem te olha direito, já te dá o diagnóstico. Isso, virose. Tá com virose. Às vezes, ali no diagnóstico de 10 minutos, o médico falou, você está com tal doença e a sua expectativa de vida é mais 1 ano e meio. Pronto. Em 5 minutos, 10 minutos, a vida da pessoa mudou. Porque houve ali alguma coisa, um forte impacto emocional, e a pessoa, a partir daquele ponto, começou a agir completamente diferente. Quer ver uma outra situação que gera um forte impacto emocional e a pessoa muda de vida do nada? Ser pai. Às vezes era aquela pessoa que tinha a vida toda, sei lá, desorganizada, ou que não levava nada a sério. Aquele cara da família que o pessoal fala, esse aí não vai dar em nada. Coitado, esse aí não vai ter futuro não, vai viver na aba dos pais para sempre. Do nada, esse cara recebe a notícia que vai ser pai. A namorada engravidou e tal. Já viu isso? O cara, do nada, de repente, mudou da água para o vinho, agora está trabalhando, se esforçando, crescendo, estudando, correndo atrás, indo, fazendo e acontecendo. Uma notícia. Um forte impacto. Que gerou um forte impacto emocional, e aí isso gira a cabeça da pessoa ao avesso, e aí dali para frente ela virou outra. Né? Tem gente que não, que recebe uma notícia dessa e continua. Às vezes fica até pior. Fica até pior. Mas tem esses exemplos, né? E aí, quanto tempo levou para a pessoa que recebeu uma notícia de câncer ou de uma doença muito forte, uma doença terrível, e a pessoa mudou de vida? Ou para aquela pessoa que, por causa de uma frase que a filha falou, parou de fumar? Ou por causa que a namorada chegou e falou, tô grávida, e o cara transformou a vida dele. Ou a própria mulher também, né? Recebeu a notícia de que está grávida. É mais do que homem. Normalmente mulher é mais... nós somos diferenciadas mesmo. Tende a ser mais do que homem. Assim, a transformação na cabeça da mulher
Se você fizer uma ressonância magnética antes e depois dela ser mãe, você vai conseguir ver mesmo assim diferenças no cérebro. Nós somos diferenciados mesmo. Eu concordo, por isso que eu gosto de mulher. Anderson, então, tanto para acabar com uma fobia quanto para ela ser criada, é rápido, é uma coisa rápida. Não é uma coisa assim que vai demorar uma eternidade. Vai ser... A pessoa vai falar assim, eu queria muito acabar com a minha fobia, mas, nossa, vai demorar demais. Dá até preguiça, deixa pra lá. Por isso que às vezes as pessoas... Talvez por isso que muitas vezes as pessoas deixam pra lá, né? Sim. Não vou resolver isso aqui agora não, tô sem tempo. Deixa pra depois. Deixa pra depois. E aí vai acumulando poeira. E é rápido. Por quê? Às vezes as pessoas tentam imitar lá. Não, o cara tacou o cigarro no chão, pisou em cima e parou de fumar. Eu vou lá e faço igual e não dá certo. Ou a pessoa recebeu lá um diagnóstico que vai morrer e mudou de vida. Teve outro que recebeu o diagnóstico igualzinho e não mudou nada. Morreu foi antes, fez foi piorar. O cara lá que recebeu a notícia que vai ser pai e fez foi piorar. Continuou mais desleixado ainda. Quando a gente vai olhar esses casos de sucesso, que a pessoa sofreu um forte impacto emocional e mudou de vida, e aí você coloca uma lupa ali e vai estudar isso, aí você consegue ver padrões. Padrões de transformação de vida. E aí quando você identifica esses padrões, o que foi que realmente aconteceu com aquele cara que parou de fumar? O que foi que realmente aconteceu com aquela mulher que parou de fumar? O que foi que aconteceu realmente com aquela pessoa que recebeu a notícia de uma doença e mudou de vida? O que foi que aconteceu na cabeça daquele cara que era totalmente largado, desleixado, e depois que descobriu que ia ser pai, a vida dele mudou? Padrões. Todos esses eventos, todas essas coisas deixam pistas desses padrões neurológicos. E foi estudando esses padrões que a gente chegou a um método tão refinado para acabar com a fobia. E se você soubesse o segredo do que aconteceu na cabeça daquele cara para ele mudar de vida, se você soubesse o segredo do que aconteceu na cabeça daquela mulher para ela mudar de vida, é isso que o método... E assim, centenas de... Isso é um acumulado não só de 1, 2 ou 3 pessoas. Isso foi um conhecimento passado e repassado e refinado porque tem gente que fala assim, a programação neurolinguística foi criada por Richard Bandler e John Grinder. Mas vai ver a fonte que eles dois beberam. Por exemplo, John Grinder era um linguista, tinha trabalhado na CIA, investigador, e ao mesmo tempo era um perito em linguística. Por exemplo, nas investigações ele tinha técnica de linguística para saber se a pessoa estava mentindo ou não. Para um investigador isso era ótimo, né? Sim, então, por exemplo, ele já vinha com uma bagagem da linguística, né? Outras fontes que eles beberam por exemplo, qualquer dia eu conto mais sobre essas histórias, mas assim, aí você vai vendo as origens, esses processos geralmente passavam por isso. Entender pessoas que obtêm resultado. Caramba, o que essa pessoa fez de diferente e que eu não consigo? Por que essa pessoa consegue e essa não consegue? Deixa eu estudar os dois, inclusive. O que esse aqui está fazendo que dá errado e o que esse aqui está fazendo que dá certo? Estudando esses padrões, e aí assim, sempre deixa pistas, isso que é a beleza da coisa, sempre que uma pessoa obtém um resultado impactante, esse resultado deixa pistas. O que foi que aconteceu na cabeça? Estudando essas pistas, estudando esses padrões neurológicos, é que esse método foi sendo construído. Entendi. Então não é mérito de uma só pessoa que inventei a cura da fobia. Não, isso foi sendo construído ao longo dos anos por várias pessoas. Tem muita gente que arroga é o pai da criança, né? Mas essa criança tem vários pais e várias mães, inclusive algumas mulheres de destaque, por exemplo, uma que eu gosto de citar muito, a Leslie Cameron Bandler. Tem um livro dela, por exemplo, chama O Refém Emocional. Parte das estruturas dessa técnica que você vai encontrar lá nesse livro. É um ótimo livro, recomendo para todo mundo. Então, tomem nota. Tomem nota. O Refém Emocional de Leslie Cameron Bandler. Muito, muito, muito bom. Estruturas, se eu pudesse resumir, é isso. E aí a gente vai lá, conhece as estruturas do sucesso, sucesso no que diz respeito à mudança de padrões. Essas pessoas aqui mudaram seus padrões com muito sucesso. Beleza.
A gente pega esses padrões, ensina para outras pessoas como acionar esses recursos, porque é um recurso que todo mundo tem, e aí uma fobia acaba, às vezes, em 2 horas, 1 hora. Já vi pessoas acabarem com fobia em meia hora. Uhum. Então, o tempo não é um limitante. O tempo pode ter uma duração? Ele pode, por exemplo, aplicou a técnica e aí ele tem um tempo de duração para essa técnica. A técnica vai durar, tem uma data de validade. Um prazo de validade. Tá lá, válido até dia 11 Sim. Não, por incrível que pareça. Uau, que legal. Isso tende a durar para sempre. Porque, imagina, você tinha ali um padrão que foi criado sobre forte impacto emocional e isso vem te acompanhando a vida inteira, aquele medo. Imagina você usar esse mesmo padrão agora para criar um novo padrão, usar essas mesmas estruturas para criar um novo padrão, só que agora está a seu favor. Isso tende a ser muito mais duradouro. Porque uma coisa que está mal resolvida na nossa mente, não só a gente está lutando contra aquilo, o nosso inconsciente também está lutando contra aquilo. Às vezes a gente coloca muito... Eu vejo muitas pessoas colocando o seu inconsciente como um vilão. Sim. Tipo, o seu inconsciente gera esses padrões e tal. Mas o seu inconsciente também está interessado em resolver isso. Ele está ali porque falta ferramenta. Ele precisa de ajuda, né? E isso precisa de ajuda de um manual. Né? O manual do construtor. E quando você vai lá e finalmente resolve, o seu inconsciente ele quer reforçar aquilo. Porque o seu inconsciente vê que isso está fazendo bem para você não ter aquela fobia. Então, além de seguir um método que é poderoso para acabar com a fobia, o seu inconsciente vai amar aquilo, vai falar, não, ótimo, ótimo. Então, ele vai usar as ferramentas dele para reforçar aquilo. Entendi. Intensificar aquela solução. Então, é aquela coisa assim... Estou tentando achar uma metáfora, mas é aquela coisa assim, se antes eu já queria, agora então, é como se o seu inconsciente estivesse dizendo isso. Né? Se eu já queria resolver isso, com ajuda então, ô dó, vamos lá. Agora que vamos unir todas as forças. Sim, então e é lindo de ver, quando você vê uma pessoa superando uma fobia, é de brilhar os olhos. É verdade. Então isso é muito legal, assim, porque eu acho que também é uma dúvida, né? Unindo as informações, né? É fácil de criar, é fácil de descriar, né? E não tem um prazo de validade, né? Não vem ali vídeo no fundo do rótulo. Você depois que aplica a técnica, que a pessoa supera a fobia, ela tem fica ali para sempre, né? Sim. É uma marca, é como se fosse uma marca mesmo, né? Sim. É diferente, por exemplo, da pessoa que... vou contar então. A pessoa que para de fumar e 7 anos depois, 10 anos depois, volta a fumar. O que acontece? A pessoa tinha ali um refúgio no cigarro, né? Na narcotização, seja ela qual for, no cigarro, nas drogas. Beleza, a pessoa criou uma estratégia para parar de fumar. Só que ainda ficou lá guardado no inconsciente. Que, cara, se eu precisar um dia, eu ainda tenho esse refúgio. Eu encontrei outros. A pessoa criou uma estratégia aqui que ela, quando ela precisa de ajuda, digamos assim, caramba, tem uma situação na minha vida que eu não estou sabendo lidar. Para parar de fumar, provavelmente essa pessoa criou outras estratégias para lidar com problemas difíceis. Teve um cara que ele já estava quase 10 anos sem fumar, 10 anos sem fumar, e aí a mãe dele faleceu. Aí ele voltou. Aí nesse momento ele não aguentou. Voltou a fumar. 10 anos sem fumar. 10 anos resistindo, 10 anos... Com certeza ele teve outros estresses, outros momentos difíceis na vida dele. Só que nenhum desses outros momentos foi suficiente para fazer ele voltar. Ele não, digamos assim, não se sentiu tentado a ir para esse refúgio. Ele achou outros refúgios, criou na mente... Alguma coisa ele criou de outros refúgios na mente dele para as outras situações. Um estresse no trabalho, uma demissão, uma dívida que estourou e a pessoa estava precisando pagar. Ele criou outras estratégias para lidar com esses problemas sem ser o cigarro. Mas quando aconteceu essa da mãe morrer, falecer,
Aí ele não aguentou. Aí voltou a fumar. Então... Se fosse com um método, mesmo assim, né? Vamos encaixar isso aí na fobia. Se fosse com um método, mesmo depois, sei lá, tipo de 10 anos, se ela tivesse um forte impacto, ela não voltaria. Não voltaria. Sabe por quê? A fobia não é um refúgio. A fobia é uma prisão. É o contrário. A pessoa está presa em um comportamento que ela não consegue sair dele. Entendi. É uma prisão. A pessoa quer reagir diferente, ela não quer gritar, não quer dar escândalo, a pessoa realmente não quer. Fica com vergonha, a pessoa, cara, eu queria reagir diferente, mas a pessoa realmente está numa prisão, ela está presa dentro daquele comportamento. Todas as vezes que surgir a fobia, ela vai reagir daquele jeito. Entendi. É diferente do cigarro. A pessoa está aqui na vida dela, surgem coisas difíceis de lidar, ela é que vai por aquele refúgio. Tá vendo que eu fiz uma metáfora de lugar, né? No cigarro, o cigarro é um refúgio. Na fobia, não. É uma prisão. Entendi. E aí, quando a pessoa experimenta estar livre daquela prisão, da fobia, não volta nunca mais. Solta um preso pra você ver se ele vai voltar. Volta nunca. Não volta, é a mesma coisa. Solta um passarinho, ele voa e vai embora, não volta nunca mais. É igual cachorro, né? A gente costuma falar assim, solta pra você ver se sai, meu filho, não volta não. Dá trabalho você conseguir prender. Então. Exatamente. Então, na fobia, a pessoa não tinha benefício nenhum em estar presa naquele padrão. E quando ela, primeiro, vai para a vida agora sem a fobia, experimenta como que é a vida agora sem a fobia, e aí o inconsciente vê o tanto de benefícios que é não ter aquela fobia, só tem reforço positivo o tempo todo. A vida inteira, daqui para frente, vai reforçar todos os contextos, tanto momentos felizes quanto momentos desafiadores, alguém que falece, todos esses momentos vão servir para fortalecer esse padrão. De caramba, olha, se eu tivesse essa fobia antes, esse momento aqui ia ser muito pior. Para a pessoa que fumava, não, caramba, bicho, eu preciso de alguma coisa para aliviar. O quê? Cigarro. Na fobia, não. A pessoa, acontece ao contrário, ela, caramba, por exemplo, a moça lá que a avó dela faleceu e ela tinha fobia de defunto, né? Ela mesma me falou, caramba, Anderson, se eu tivesse aquela minha fobia, essa situação aqui que já é terrível seria imensamente pior. Aí a pessoa fica grata de, caramba, ainda bem que eu não tenho mais essa fobia. Quando ela está sendo grata, ela está o quê? Reforçando a solução. Tipo, tá vendo aquela solução? Essa solução que está aqui, nossa, ainda bem que ela está aqui. Tá vendo? Quando você faz isso, aí o seu inconsciente reforça mais uma vez de que acabar com a fobia foi bom. Por isso que não volta. Bom, então nós ficamos por aqui com o podcast. Se inscreva nos canais, Ótimo. Sigam a gente no Instagram, @AndersonCuba. Lá tem um material um pouco diferente. Ótimo. E fiquem por aqui para acabar com suas fobias. Tchau, galera. Tchau. Até o próximo podcast.